Boa noite, Camila. Boa noite, Camille. Tudo bem? Lu Ferreira, Grazi, João, bem-vindos todos. Tauana. Hoje é a nossa primeira noite de workshop. Sejam todos bem-vindos. Isa, tá joia? Adriana, Nath, Cláudia, tá joia? Eliana. Boa noite, João. Tudo bom? Por aqui tudo bem também. Ei, Uli. Loureiro. Ei, Adriana, tá joia? Bem-vinda. Tô bem, graças a Deus. E você? Camille, Samara. Ei, Nath, bem-vinda. Vini. Ô, Golfinho de Ouro, bem-vindo. Fizemos seu post lá, você viu? Nayara. Vitor, Simone, Lari. Sejam todos bem-vindos. Contem aí de onde que vocês vêm. Leonardo. Da onde que vocês vêm? Tem gente de Belo Horizonte, tem gente de outros estados também. Me contem. Amy, tudo bom? Bom te ver aqui de novo com a gente. Mi foi nossa aluna, Michele. Bem-vinda. Leonardo. Ó, Juiz de Fora, o João. Boa noite, Andrade, tá joia? Vitória, Espírito Santo, Niterói, bacana, Simone. Boa noite. Araraquara, o tio João. Farroupilha, na Serra Gaúcha, lugar bom, bom demais. Saudades também, Mi. Ó, Três Corações, que legal. Camille de Santa Catarina. Oh, eu sou de Santa Catarina também, Camille. Sou de Blumenau. Praia Grande. Ah, lugar bonito. Né? Adorei Praia Grande. Ribeirão Preto, bem-vinda. Loureiro. Sertãozinho, São Paulo, a Bruna. Oh, Curitiba, que legal. Nós tivemos alunos de Curitiba. A Alessandra. Ah, você é italiana, Eliana? Que legal. Mora no Rio... Ah, não, italiana. Você é italiana, mas mora no Rio de Janeiro. Acho que eu entendi. William de Goiânia, Mutum, Minas Gerais. Olha que legal, Mara. Esmeraldas, a Liliane. Olha, de Bombinhas. Ai, que lugar gostoso, hein? Adoro aquele cantinho ali. Nossa, já andei muito por ali. Muito mesmo. Quatro Ilhas, Bombinhas, Mariscal, Canto Grande, aquilo ali é minha praia. Senhora dos Remédios, que legal, Júlio. Brasília, o Simon, de Goiás, a Tati. Suzane, também do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Jacareí. Olha que legal, Rio Verde. Muito bacana, ó. Uiraúna. Bem-vinda, Sara. A Jéssica da Bahia, Valder de Penha, Santa Catarina. Adoro Penha também. Beto Carreira também é minha praia. Ó, Joinville, Edmar, tudo bom? Nós já competi muito com Joinville, viu? Nos Jogos Abertos. Blumenau e Joinville tem ali, né, o histórico. A Ellen de Petrópolis. Bom, muito legal, gente. Tô vendo que tem gente assim de todo canto, muito bacana. Tô muito feliz com isso. De Barueri, São Paulo, Porto Alegre, terrinha boa também, Natal, linda, maravilhosa. Uberlândia também aqui. Ó, Venda Nova, isso aí, Adriana. Você também é da minha praia, já te conheço. Aracaju, cidade maravilhosa. Jequié, Bahia.
Pernambuco, Recife, Bom Conselho, Pernambuco, olha que legal, Nova Iguaçu, Uberaba, Piracicaba, São Paulo capital, Teresópolis, Mossoró, Maceió, olha que bacana, Nova Iguaçu. Ah, eu era, Edmar, eu era ginasta. Eu competia ginástica rítmica. É, muitos anos eu competi. Eu sou apaixonada até hoje, né? Thaís de Belo Horizonte. Ei, Thaís. Tênis coach. Amanhã eu vou fazer aula de beach. Vamos começar essa praia gostosa aí do beach. A Gal de São Paulo. Candiota, Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, ô, terra boa também, Brasília, João Pessoa, São Paulo, Monsenhor Danosa, Ceará, ó, que chique. Muito bacana, gente, sejam bem-vindos, vão chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre os pilares, ó, Vitória, Espírito Santo, terrinha gostosa também, né? São Paulo, Taubaté, turma do pessoal do vôlei aí, Bahia, bom demais. Então hoje a gente vai falar sobre os pilares do planejamento. Você gosta do beach? Não, eu não posso dar workshop, no máximo eu faço beach. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Eu posso dar um workshop de beach. A Gabi é ex-ginasta também. Ah, que legal, Gabi. Bem-vinda. Muito legal. Ginástica é também uma paixão, né? A gente não consegue desvincular, não. Então, hoje, né, compartilhem com os amigos de vocês aí a nossa live, a participação de vocês, façam suas anotações. Depois a gente vai postar aqui nos nossos stories qual é a parte que você mais gostou da live de hoje, né? Façam suas anotações, depois compartilhem com a gente, marquem a gente aí nos seus comentários. A gente vai ficar muito feliz de ter esse feedback de vocês. Ele é muito bem-vindo, muito importante, tá? Então, o objetivo desse nosso workshop é que, progressivamente, né, vocês tenham mais autonomia para organizar o planejamento de vocês enquanto profissionais da área do Personal Kids. Mostrar para vocês, né, o nosso olhar sobre esse fenômeno do Personal Kids a partir da nossa experiência, dos nossos estudos, tentando contribuir um pouquinho aí para alavancar a carreira de vocês. Que vocês tenham resultados, né, cada vez mais expressivos com seus alunos e mais importante que tudo, né, que vocês se sintam confiantes e confortáveis dentro da área, né, que vocês gostem efetivamente da área, que eu acho que nós consideramos uma área de extrema importância, de um potencial muito grande na transformação do cenário atual que nós temos, né, a gente vem aí de um cenário de progressivo sedentarismo das nossas crianças, de uma cultura de sedentarismo que se juntou aí com uma pandemia que trouxe para essas crianças uma amarra, né, dentro de casa, no computador, com as aulas e tal. E o quanto o Personal Kids pôde contribuir nesse cenário, né, justamente por trazer as aulas individualizadas dentro do próprio condomínio dessas crianças, enfim. Esperamos aí trazer contribuições para vocês. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, tirarem suas dúvidas, tá? Eu vou pedir que vocês façam as dúvidas ali naquele balãozinho do ponto de interrogação e ao final da aula eu vou responder, tá? Só para eu não me perder, eu não vou ficar acompanhando todas as postagens aqui ao longo da aula, para não perder a linha de raciocínio, mas eu gostaria que vocês colocassem ali suas perguntinhas para mim no ponto de interrogação, que depois eu volto e respondo o máximo que eu conseguir, ok? Que bem-vindo, Tênis Coach Alphaville. Bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco também, viu? Pintando 7, a live vai ficar gravada. Então, como é que vai funcionar o nosso workshop? Serão 4 aulas, né? Todas vão acontecer às 20 horas.
tá? Aqui no nosso Instagram. Começa hoje e a última vai ser na quarta-feira, no dia 25. Então, hoje a gente vai falar sobre até que horas é a live. O Loureiro, eu vou tentar manter 1 hora de live, tá? Mas possivelmente a gente passa um pouquinho até 9h15, 9h30 é o meu teto, ok? Me planejei para isso. Tem que falar dos pilares do planejamento, agora tem que cumprir, né? Bom, então, a nossa live hoje é sobre os pilares do planejamento e nas lives subsequentes, né, a gente vai falar sobre como planejar uma aula para diferentes faixas etárias. Então, amanhã vai ser a live sobre como planejar uma aula para crianças de 2, 3 anos. Depois de amanhã vai ser sobre 4 e 5 anos. E na quarta-feira, dia 25, que é o nosso último dia, de 7 a 10 anos. Essas idades referenciais, né, são idades referenciais pautadas no nosso modelo, tá, de Personal Kids, o modelo que a gente trabalha, que é o modelo desenvolvimentista. Então, ele tem uma coerência nesse sentido, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo hoje, ok? Então, vamos lá. Eu fiz a minha colinha aqui para eu não me perder. Eu trabalho com a área de planejamento desde 2003, né, quando eu adentrei no universo do processo de ensino-aprendizagem, especificamente no ensino superior. E já trabalhava antes disso, né, com ginástica rítmica, porque eu fui auxiliar técnica e técnica também, né, desde esporte para todos até treinamento de alto rendimento. Então, com crianças antes de 2003 e com adultos após 2003. E nesse período, né, a princípio de 2013, eu refleti profundamente assim, sobre as minhas experiências práticas passadas e as teorias as quais eu fui me engajando em seu estudo progressivamente, né, tentando entender um pouco melhor, refletir mais criticamente sobre esse processo. Mais recentemente, né, com a tia Ju e com a Isa, ao fundarmos a Move Personal Kids Escola de Alfabetização Física, nós sentamos e começamos a estruturar o nosso próprio currículo, a nossa própria metodologia. Ei, Mari, bem-vinda! A nossa própria metodologia, né, pautada em evidências, pautada em experiências, né, que nós tínhamos. Juntamos os nossos conhecimentos, as nossas experiências e estruturamos, então, o nosso modelo de intervenção, que é um pouquinho sobre o que eu vou falar hoje para vocês, tá? Então, é importante que vocês participem de todas as aulas para vocês conseguirem entender, né, do início ao fim, qual é a proposta efetiva de planejamento, né, da importância desse processo, que vocês tenham exemplos práticos, né, para cada faixa etária, como se aplica um pouco dessa teoria que eu vou falar um pouco mais hoje, tá? Então hoje a minha vertente é um pouco mais teórica, mas ela não deixa de resgatar a aplicação, então eu vou dar inúmeros exemplos aqui já para ir da teoria à prática, mas esses exemplos vão ser mais aprofundados com as próximas lives. Então é muito importante que vocês participem, que vocês se engajem, que vocês tirem suas dúvidas nas próximas lives também, tá? Que vocês possam criar, né, as suas próprias aulas de forma mais autônoma e sem medo de ser feliz aí a partir dessas dicas que a gente vai dar hoje e amanhã, tá? Então, bom, quando a gente pensa em planejamento, a gente vai pensar num processo que pode acontecer em vários níveis, né? Então, pense você que o seu trabalho de Personal Kids a partir de agora é como se você estivesse fundando uma escola, a sua escola de Personal Kids. Então, você vai elaborar,
né, num nível, o projeto político-pedagógico da sua escola, de Personal Kids. Você vai elaborar a partir desse projeto o seu currículo de Personal Kids e você, a partir disso, então, vai no último nível, né, pensar no seu plano de aula, né, que é onde você vai de uma ponta a outra, né? Então, lá no seu projeto político-pedagógico, você vai estabelecer, por exemplo, o marco referencial. Qual a teoria que vai pautar, né, o seu projeto? A partir desse marco referencial, você vai pensar o seu currículo, né? Então, não dá para eu pensar, por exemplo, em querer colocar tudo dentro da minha aula, né? Eu tenho que... eu trabalho com todas as linhas teóricas. Não, pense, né? Existe uma coerência dentro das proposições. Então, por exemplo, a gente adota a perspectiva desenvolvimentista, você pode adotar a perspectiva psicomotricista, né? Por trás da perspectiva psicomotricista e por trás da perspectiva desenvolvimentista existem conceitos, e esses conceitos vão fazer parte do meu currículo, né? Então, é importante que você identifique qual é a perspectiva teórica que você tem adesão, né? O que você... qual é a lente que faz você enxergar esse fenômeno da motricidade infantil melhor, né? E aí parta a partir dessa escolha, né, para o desenvolvimento dos próximos passos, por exemplo, do seu currículo, né, onde você vai estabelecer as diretrizes, os temas geradores relevantes, né? Então, se eu trabalho, por exemplo, com a perspectiva desenvolvimentista, esses temas geradores vão passar, por exemplo, quais são os tipos de habilidades que eu vou trabalhar em cada faixa etária, né? Olha, de 2 a 7 anos eu estou trabalhando ganho em proficiência nas habilidades fundamentais. Esse é o pressuposto teórico, né? Eu estou trabalhando com psicomotricidade, eu vou trabalhar esquema corporal, vou trabalhar imagem corporal. Ah, Nádia, mas então lá na perspectiva desenvolvimentista você não trabalha isso? No final das contas, isso vai estar sendo trabalhado, mas isso não vai estar como finalidade do meu currículo neste sentido. Quando eu adoto uma perspectiva e eu quero trabalhar aquilo especificamente, eu tenho que avaliar aquilo também, se aquilo está sendo desenvolvido. Percebem? É do início ao fim a coerência interna, para você não se perder, né? Você não se atira para todo lado e o seu aluno não vai para lado nenhum, no final das contas, não desenvolve nada. Então, essa coerência vai desde a escolha teórica, né? A lente que faz você enxergar melhor o seu aluno, né? Como um ser humano, nós adotamos a perspectiva desenvolvimentista, ok? E a partir disso, essa perspectiva teórica vai te permitir criar um currículo com elementos geradores do seu plano de aula. Então, olha, no meu currículo desenvolvimentista eu vou ter habilidades fundamentais, habilidades especializadas, tá? Eu vou trabalhar com habilidades fundamentais de locomoção, de controle de objeto e com habilidades de estabilização. Vou trabalhar coordenação motora fina, né? Eu vou elencar aí no meu currículo quais são as diretrizes do meu trabalho. E depois dessas diretrizes estabelecidas, então eu posso ir para o meu plano de aula, né? Como que eu vou organizar isso ao longo do meu ano, né? Como é que eu vou organizar isso diariamente? Então, fica mais fácil. Aí você já sabe o que tem por trás, aonde é que você quer chegar, né? Então, o planejamento, ele vai envolver a seleção de uma concepção teórica, um diagnóstico das necessidades do seu aluno a partir da sua concepção teórica, né? A formulação de objetivos, aonde você quer chegar com esse aluno, isso tem a ver com as necessidades dele, com as necessidades que chegam da própria família, né? Seleção e organização de conteúdos a serem trabalhados, seleção e organização da própria experiência de aprendizagem, já lá mais para o plano de aula, né? E determinação do que, como e quando esse processo vai acontecer e o que, quando e como eu vou avaliar esse processo,
tá? Então, nele eu vou prever as ações, nele eu vou prever os procedimentos que eu vou realizar, sempre tentando atingir os meus objetivos que eu já sei quais são, né? Então, nele eu vou estabelecer esses objetivos. E aí depois eu vou estabelecer as estratégias. Se eu sei aonde eu quero chegar, fica mais fácil de eu pensar em como eu vou chegar lá, né? Isso, no balão, tá, Koala? Tia Koala, adorei, bonitinho. Então, esse seu planejamento é o seu guia de orientação. Quanto mais experiência você tem, mais rápido vai ser para você organizar o seu planejamento. No início, é mais demorado para qualquer um, né? A gente não organizou o nosso projeto político-pedagógico, o nosso currículo, do dia para a noite. Na verdade, ele nunca para de ser construído, né? A gente se depara com inúmeras situações no dia a dia e continua discutindo esse currículo, esse projeto, né? As universidades fazem isso, as escolas fazem isso, e revisam e aprimoram. E assim a sua escola também vai ser de personal kids, né? Isso não é porque ela é ruim, não, pelo contrário, é porque ela é boa, é porque você o tempo inteiro se atualiza, né, e busca novos passos para você atingir novos patamares com seus alunos, ou os mesmos patamares de uma forma mais eficiente, enfim. Uma coisa que nós consideramos muito importante, né, e que eu já falei e vou enfatizar, é a ideia da coerência interna, né? Isso tem a ver com a sua base teórica, tá? Então, se você é psicomotricista, toda a sua escola está pautada nessa concepção. Se nós somos da perspectiva desenvolvimentista, toda a nossa escola está pautada nessa concepção, né? Da proposição dos conteúdos às formas de avaliação. Então, as estratégias de avaliação têm a ver com aquilo que eu tenho como base teórica do meu trabalho, do meu planejamento, tá? A ordem sequencial e lógica também vai estar prevista no meu planejamento. Para a gente, a perspectiva desenvolvimentista, ela dá essa ferramenta de uma forma bem instrumental, né? Lá você vê as faixas etárias em que você espera que as coisas aconteçam, né? E fica mais fácil de planejar, de estruturar a sua aula a partir dessa ideia. Essa é a nossa concepção, né? Objetividade, né? Então é importante que você, quando você planeje, que você seja o mais objetivo possível, mas que você também tenha correspondência com a realidade, quando você olhe para aquilo que você entenda. Porque às vezes a gente coloca, né? Eu tinha uma amiga que ela colocava um xizinho assim na mão. Eu tenho que lembrar disso. Eu falei assim, mas no final do dia, quando você olhar para esse xizinho, você vai lembrar o que é? Né? Sim, é uma coisa bem simples, né? Um X. Se eu escrever um X na minha mão, eu não vou lembrar o que é. Eu tenho que escrever exatamente aquilo que eu tenho que lembrar, né? E torcer, assim, hoje eu boto o celular para despertar, né? Porque senão é capaz de eu esquecer. Então, é importante que no seu plano você crie códigos, mas códigos que sejam eficientes. Tem bebê chorando, Madalene. É o meu bebê, é o Otto. Tá chegando na hora de dormir, bicho pega. Sono dói, né? Sono dói. Aqui em casa o sono sempre doeu, para mais velho, para mais novo. Bom, quando você vai organizar o seu planejamento, no plano de aula mais especificamente, você vai ter que ter uma flexibilidade, vai ter que ter capacidade de se adaptar ao novo, né? A gente vem batendo nisso em vários stories, né? A importância de você ter o plano B, a carta na manga, às vezes até o plano C, né? Um dia de chuva, aquela atividade não fluiu, você sentiu ali no seu manejo, tá? Que não fluiu. Então, é importante que você consiga essa flexibilidade, né? De planejamento também, principalmente na sua aula, né? No seu plano de aula. E que você tenha clareza, né? Que o seu plano seja de fácil compreensão. Então, a partir do seu planejamento, desses níveis de planejamento, né? Você tem uma ideia de onde você quer chegar. Você tem uma ideia qual é a finalidade da sua intervenção,
Então, olha, eu quero levar o meu aluno daqui até aqui. Beleza? Beleza, planejei isso. Aí eu vou pensar em como eu vou chegar lá. Isso é o método, né? Método é isso. Como eu vou chegar lá? Como que eu vou sair de A com meu aluno e vou até B? Então, no método, né, eu vou pensar na sequência, nas estratégias de intervenção, nas estratégias de avaliação, nos momentos de avaliação que eu vou fazer, né? Isso tudo eu vou pensar no meu método, mas antes eu fiz todo o meu planejamento, né? Bom, então, o primeiro passo, né, que a gente sugere para vocês, foi o nosso primeiro passo, foi escolher o referencial teórico, né? A gente escolheu então a perspectiva desenvolvimentista, né? No material que vai ser enviado para vocês, a gente colocou lá algumas bases, né, alguns modelos que são referência para a gente, para a organização do nosso próprio projeto político-pedagógico, para o nosso currículo, tá? Com base nessa teoria, né, que a gente assumiu e que você assumirá com base na teoria que você quiser, se você quiser desenvolvimentista excelente, se você quiser psicomotricista excelente também, né? Você vai ter alguns princípios gerais que fazem parte dessa proposição, né? Desse modelo que você assumiu. Então, por exemplo, na perspectiva desenvolvimentista, a gente parte dos princípios da individualidade do desenvolvimento, né? O desenvolvimento é um processo único e irrepetível. A gente parte do princípio da totalidade. Todos os aspectos estão se desenvolvendo ao mesmo tempo. O nosso foco é o aspecto motor e físico, né? São os aspectos motor e físico. Mas a nossa intervenção vai muito além disso, né? Então, é importante a gente entender que aquele ser humano ali é um todo. A gente parte também do princípio da hierarquia do desenvolvimento, né? Consideramos que a base influencia, o que vem antes influencia no que vem depois, né? E por isso é importante planejar, para que eu subsidie o próximo passo, né? Para que eu dê o passo adequadamente. Senão meu aluno eu estou exigindo de uma minha aluna aqui, ele nem adquiriu isso aqui ainda, aí ele desmotiva, aí a minha aula, né, fica chata e não flui, porque ele não tem um subsídio para fazer aquilo. E também a gente parte do princípio da diversidade, né? Que é importante formar uma base ampla para que o meu aluno lá em cima, né, tenha opções de escolha para transitar para outras habilidades, né? Então, eu não sei o que ele vai gostar de fazer, eu não sei o que ele vai se identificar, eu não sei em que ele vai ser bom. Aos pouquinhos ele vai se conhecer e eu vou o conhecer também e vou observando no que ele vai melhor, no que ele vai pior, né? E ele vai poder escolher, né? Ao ter essa ampla possibilidade de experiências, ele vai poder escolher ao que ele quer se dedicar. E aí vem esse passo 2, né? É colocar isso esses princípios dentro do seu planejamento, né? É muito importante. Então, o seu trabalho vai buscar tanto identificar quanto intervir no nível de desenvolvimento que o seu aluno está naquele momento, né? Ah, Nádia, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, né? Vamos pensar que existe um padrão esperado para aquela faixa etária que ele chegou ali. Ele chegou ali com 7 anos, beleza. O que eu espero para essa faixa etária? Eu espero que ele esteja no padrão proficiente das habilidades fundamentais. Mas Nádia, não era o princípio da individualidade que você falou lá atrás? Mas para eu pensar, né, no princípio da individualidade, eu vou pensar que existe um modelo teórico que está pautado numa média populacional, né? E essa média populacional vai me servir como uma lente para enxergar o meu aluno.
Ah, ele tá aqui? Não, ele não tá. Ah, ele tá aqui em algumas coisas, em outras não. E aí eu vou organizar o meu planejamento em função disso, né? Em que ele não tá? Em que ele tá? E aí eu vou transitar com ele conforme o nível de desenvolvimento dele. Mas saber da média populacional, saber o que é esperado para a faixa etária, me permite identificar isso. Ou seja, é uma avaliação ali, na hora, né? Entender o que é um padrão proficiente, o que não é um padrão proficiente, também é uma avaliação ali na hora. Eu posso olhar para o meu aluno e falar assim, não, isso aqui, ele ainda falta esse componente de braço aqui, né, para ele conseguir atingir um padrão proficiente, né? Mas eu vejo que nos membros inferiores já tá indo, né? Então é legal eu observar que dentro do princípio da individualidade, né, eu vou inserir esse menino numa norma populacional. Mas não é para segregar esse aluno, pelo contrário, é justamente para poder atendê-lo na necessidade, né? E aí poder promover um estímulo oportuno para o que ele apresenta. Beleza, né? Tá atrasado, tá adiantado. Qual é o próximo passo? Identifiquei isso. Qual é o próximo passo para ele? Ah, é esse, né? Aí eu vou poder fornecer, por exemplo, desafios adequados para a aula ficar motivante, né, para esse aluno. Bom, e partindo do princípio da totalidade, como é que eu vou aplicar isso lá no meu trabalho, no dia a dia, né? Então, olha, eu vou pensar que o meu aluno, ele desenvolve em 5 aspectos, né? Vou pensar que ele vai desenvolver em termos motores, em termos físicos, em termos afetivos, sociais e intelectuais, né? Quando eu vou organizar minha aula, né, eu vou olhar na perspectiva desenvolvimentista o que é esperado dentro de cada, às vezes na aula do curso de educação física, né? Ah, mas para que eu vou estudar desenvolvimento intelectual, professora? Para eu poder organizar uma aula para o meu aluno entender a minha aula, né? Então, eu vou exigir que ele lide com regras abstratas, com tática, ele não consegue nem o básico aqui concreto, como é que eu vou exigir esse tipo de coisa dele, né? Aí a criança desmotiva, etc. Por quê? Porque eu tô dando um desafio muito além do que ela é capaz de me oferecer nesse momento, né? A gente faz muito isso, às vezes a gente cria uma expectativa e coloca o patamar lá em cima, e é legal a perspectiva desenvolvimentista por isso, né? Então, a partir da observação do meu aluno como um todo, eu vou poder promover estímulos adequados. E a tia Ju vai dar várias dicas para vocês amanhã, né? Depois de amanhã, falando das faixas etárias específicas, mas eu vou trazer já alguns exemplos para vocês fazerem esse vínculo aqui, tá? Então, se o meu aluno, por exemplo, já está proficiente no muito lúdico, isso mesmo, André, muito lúdico, tá? Excelente estratégia, perfeito. Então, essa infância é isso aí, né? O lúdico é fundamental, é o universo deles, eu me aproximo do universo deles. Então, se o meu aluno já está proficiente, por exemplo, no correr e no lançar, eu já posso começar a trabalhar atividades, brincadeiras, jogos que conectem o correr com o lançar. Mas ele pode não estar proficiente, por exemplo, no quicar. Então, eu não vou trabalhar a combinação de correr com quicar, porque eu estou acima ali do que ele pode me dar agora. Então, eu trabalho o quicar mais isolado, né? Isso é um olhar desenvolvimentista. Eu olho para ele, vejo onde ele está e promovo o próximo desafio, né? Quase como se, por exemplo, se tem alguém aqui que trabalha com adulto em academia, né? Eu vou ver quantos quilos a pessoa consegue levantar. Eu não vou botar lá em cima, né, o peso para ela. Não, eu vou testando. Não, pode botar mais. Aí você testa. Não, então aqui tá bom. Então aqui tá confortável. Vamos aqui trabalhar nessa meta, né? Ficou fácil? Vamos pro próximo peso. É a mesma lógica, só que aí é um pouquinho menos... talvez seja mais óbvio, né? Só colocar peso do que tantos aspectos que eu tenho que considerar, né? Bom, exemplo 2. Se o meu aluno tem 6 anos, por exemplo, trabalhar em equipe pode ser bem difícil para ele, né? Porque o egocentrismo faz parte desse período. Com 2, 3 anos, então, nossa, é mais difícil ainda, né? Esse universo do eu está sendo descoberto. Eu descobri que eu existo. E agora que eu descobri que eu existo,
conciliar o meu ponto de vista com o ponto de vista do outro é muito difícil, né? Então, trabalhar cada um com seu material, né? Atividades mais individuais. Gradativamente eu vou inserindo uma demandinha aqui de dupla, né? Uma demanda ali de trio. Aí eu vou começar a aumentar progressivamente a demanda de interação. Assim eu vou caminhando com a criança sem ela perceber para o patamar de sair do egocentrismo, né? Mas eu, na minha lente, eu sei, olha, aquela criança naquele período está no egocentrismo. Então eu vou estimular para que isso vá acontecendo. Ah, mas depois dos 7 anos ela pode estar no egocentrismo? Pode também. Por isso a lente me ajuda. Ó, ela continua aqui. Vou estimular ela. Como é que eu vou fazer? Vou do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Vamos da dupla, né? Vamos, pouca demanda de depender do outro. Depois eu aumento a demanda de depender do outro. Bom, se meu aluno, por exemplo, tem 6 anos e ainda tem dificuldade ele ainda vai ter dificuldade de trabalhar com raciocínio lógico, né? É que eu falei o exemplo anterior. Então, se eu colocar ele para realizar atividades mais previsíveis, que ele não tem que tomar decisão, ou que a decisão seja mais óbvia, né? Ele vai se sentir mais bem-sucedido, mais capaz e vai ficar mais engajado com aquilo que ele está sendo o desafio proposto, né? Então, é interessante eu pensar que abaixo de 6 anos a criança ainda não apresenta esse raciocínio lógico. Então, a demanda de tomada de decisão, ela tem que ser bem menor, né? Trabalhar mais habilidades que a gente chama, né, em comportamento motor, de habilidades fechadas, que eu não tenho que tomar decisão, só executar aquele movimento, é mais tranquilo para essa criança do que trabalhar com habilidades abertas, habilidades que ela tem que tomar decisão, que o ambiente seja imprevisível para ela, né? Então, trabalhar nessa faixa etária menor de 6 anos com maior previsibilidade ambiental é mais interessante, né? Continuando no princípio da totalidade, é interessante sempre que eu utilize estratégias que englobem o mundo psíquico da criança, né? Então, se eu trabalhando mais uma vez, né, com crianças até 6 anos, o mundo da fantasia é um mundo super legal, super divertido. A gente gosta também, né? Se a gente tem a possibilidade de entrar no mundo da fantasia, é tão gostoso, não é? Para criança, então, nem se fala, né? Você começa a entrar, você vira o lobo mau, você vira o super-herói, você vira a princesa, você pode virar a bruxa, o jacaré, né? O que quiser. A sua aula pode ter o que você quiser, né? E aquele universo pode atrair a criança. Então, tem a sensibilidade de captar ali, de conversar com a criança, conversar com os pais e perceber se ela tem algum medo também, né? Eu lembro que a minha menina não queria voltar para aula de balé porque tinha dinossauro. Mãe, tem dinossauro lá na escola de balé. Assim, por isso que você não tá querendo ir pra aula? Eu falei, não tem dinossauro não, meu amor. A prof deve ter brincado na aula de dinossauro. Não tem dinossauro. Você, meu Deus do céu, o que aconteceu com o dinossauro na aula, né? Então, olha só, né? A sensibilidade que a gente tem que ter para manejar, né? Nada substitui a sua sensibilidade. Nenhum conhecimento substitui a sua sensibilidade, tá? E essa sensibilidade é ali no dia a dia, no seu olhar apurado, que você vai conseguir desenvolver, tá? Então, a técnica é importante, o conhecimento é importante, mas tão importante quanto isso é o desenvolvimento da sua sensibilidade com o seu aluno. Que aí no dia a dia você vai aprendendo isso também, né? E a lente teórica, ela pode te ajudar, mas ela não substitui isso, tá? Esse afeto. Após os 6 anos, eu vou pensar que o meu aluno eu já posso colocar jogos com mais desafios cognitivos aí, né? Ele tomar mais decisão, né? Se deparar com o imprevisível, o que eu vou fazer agora. Isso aí já pode progressivamente ser demandado dele, bem bacana. É essencial, isso mesmo, Aline, concordo com você, tá? São piticos. Então,
Na prática, né, as atividades estruturadas, o aluno, toda vez que você organiza uma aula, você está proporcionando ao seu aluno se conhecer e também você conhecer ele. Você já parou para pensar nisso? Né? Cada aula é uma oportunidade imensa que você tem de conhecer o seu aluno e dele se conhecer. Dele perceber que ele não conseguiu fazer aquilo, dele perceber que agora ele conseguiu fazer aquilo, que ele tentou mais, então ele conseguiu, né? E é interessante a gente dar feedback para eles de superação. Olha como você lembra que você não conseguia fazer? Você lembra que na aula passada você não queria nem tentar? Você já consegue, né? Então, mostrar para eles mesmos, principalmente essa parte de superação. Olha, você tentou, você não desistiu e você conseguiu, né? Que legal! Então, uma próxima vez que ele quiser desistir antes, você fala assim, lembra que você não queria desistir da outra vez e que você tentou e conseguiu? Então, você resgata, né, e reforça esse comportamento de superação, de tentar, né, de saber que nem tudo na vida a gente consegue de primeira, né? A gente tem, aliás, a maior parte das coisas, né, gente? A gente adulto, a gente já aprendeu isso, né? A gente tem que persistir muitas coisas para daí a gente conseguir inúmeras conquistas na nossa vida, e ele vai com coisinhas simples. E a sua aula é super potencial para isso acontecer, tá? Super potencial, explore isso. E aí, a utilização de diferentes conteúdos, gente, é chave para isso, tá? Porque ninguém é bom em tudo e também ninguém é ruim em tudo, né? Eu posso ser bom de velocidade, outro pode ser bom de flexibilidade, outro pode ser bom em força, outro pode ser bom com bola, outro pode ser bom sem bola, outro pode ser bom com corda, com arco, com tomada de decisão, sem tomada de decisão. Quer dizer, cada um é bom em uma coisa. E por isso, mais uma vez, planejar é fundamental. Porque senão você vai... A nossa tendência, né? É sempre ir pelo mesmo caminho. Sempre pelo mesmo caminho. Sempre trabalhar os mesmos conteúdos. Eles gostaram disso, vou trabalhar sempre isso. Só que aquilo acaba ficando chato também. Mesmo que eu gostei pra caramba no início, né? Aos pouquinhos aquilo acaba virando chato, porque eu só faço aquilo. Então é muito importante que eu planeje, né? O planejamento é essencial para essa diversidade de oportunidades, tá? Utilize também diversidade de estratégias, né? Cooperação, competição, autocompetição, autossuperação, né? São estafeta, jogo, brincadeira. Diversifique as estratégias também de abordagem dos conteúdos. Então, não é porque eu vou trabalhar o correr repetidas vezes, porque eu preciso de repetir, né? Ninguém aprendeu a ler, a andar de bicicleta, a fazer qualquer coisa sem repetir. Ninguém aprende sem repetir, tá? Isso serve pra gente em tudo, né? Cozinhar, aprender uma nova profissão, andar de bicicleta, tudo, né? Repetir é importante. Mas não é porque eu tenho que repetir sempre da mesma forma. Eu posso repetir com diferentes formas, de diferentes estratégias, né? Planejamento, mais uma vez, é tudo na sua vida para você atingir essa meta. Senão você vai fazer sempre do mesmo jeito. É muito importante no seu planejamento de aula que você tente finalizar a sua aula com uma experiência de êxito, né? Para sair aquela sensação gostosa da sua aula e a criança querer voltar, né? Então, essa experiência de êxito no final é muito legal. Então, mais uma vez, planejar é importante, porque daí você já conhece seu aluno, né? Você sabe que aquela demanda é um pouquinho difícil, dá um desafio, mas não é um desafio tão grande, ele consegue fazer. E aí, né, aquela atividade divertida, do estilo que eles gostam na sua aula. Então é bem legal essa ideia de eles ficarem radiantes. Isso mesmo, Mari. Isso mesmo. Sempre conversar com seus alunos e às vezes, né, fale com os pais também. Quando os seus alunos tiverem dificuldade de fracasso, tente entender
né, com os pais, se essa dificuldade de fracassar, ela persiste em outros ambientes também, na escola, né, na família, com os amigos ou com os irmãos, né, além da sua aula. E estabeleça uma parceria para trabalhar isso conjuntamente, né? Gente, parceria é tudo nessa vida. Educar filho não é fácil. Se você tá ali com os pais, mostrando essa parceria, esse engajamento, tenha certeza que você vai fidelizar o seu cliente, né? Que não é um cliente qualquer, é um pai que está educando o seu filho com todo o amor do mundo, né? Investindo nesse filho, acreditando que a sua intervenção faz a diferença. E você vai mostrar para ele que faz realmente, né? Você está ali engajado com ele. Então, sempre com essa criança que tem dificuldade de lidar com fracasso, é interessante insistir um pouco mais na estratégia mais da autossuperação e da cooperação do que na competição com os outros, tá? E progredir, essa é uma meta de progressão, né? Então, isso vai ser mais simples para ela. O complexo vai ser competir, né? Então, é importante que a gente consiga manejar isso como uma meta de intervenção também, partindo do princípio da totalidade. Então, a gente falou no princípio da totalidade, né, de abordar questões intelectuais, questões, e tem muito mais que a gente não consegue abordar numa live só, né? Mas, enfim, no nosso curso a gente acaba abordando mais diretamente cada um desses aspectos de uma forma mais aprofundada, mas a gente falou, né, de questões afetivas, de questões intelectuais, de questões motoras, da importância da diversidade, no princípio da totalidade, tá? E agora vem o próximo princípio, o princípio da hierarquia, que é fundamental em termos de desenvolvimento. As teorias de desenvolvimento, de uma forma geral, assumem o princípio da hierarquia, né? Quando você vai ver lá os modelos teóricos, fala assim, olha, essa base aqui é importante para eu dar o próximo passo, tá? Então, eu preciso desenvolver habilidades fundamentais para eu transitar para habilidades especializadas. Por exemplo, no modelo desenvolvimentista, né, até ali a gente percebe em Seefeld, 1980, a proposição de uma barreira de proficiência que até hoje é bastante investigada, né, e bastante aceita pela literatura, a ideia de que eu preciso de uma base proficiente para transitar. E se eu tiver uma base maior proficiente, maiores serão as possibilidades de transitar, que daí vem o princípio da diversidade que nós falamos também, tá? Então, no meu currículo, eu tenho que partir dessa ideia da hierarquia. Mais uma vez, planejar é fundamental, né? Eu preciso de um currículo que pense nisso. Um currículo que pense quais são as habilidades mais simples que vão estar na base, né? Então, eu gosto muito, gente, de sugerir para vocês, quando vocês estabelecerem o currículo de vocês, partam de trás para frente. Aonde eu quero chegar? Objetivo, meta, né? Eu quero que o meu aluno chegue aonde? Eu quero que ele chegue com uma base motora proficiente nas habilidades fundamentais. Que ele consiga combinar essas habilidades da forma mais diversa possível para ele poder escolher qual esporte ele vai querer fazer depois. Então, pronto, esse é o objetivo. Qual é a habilidade que vai dar subsídio a essa habilidade aqui? Então, olha, na minha cidade tem a cultura de tal modalidade, né? São tais habilidades dentro dessa modalidade, tais dentro dessa, tais dentro... voltando, né? Essa habilidade aqui tem base em qual? Nessa daqui. Na combinação dessas duas. Esta outra habilidade aqui tem base em qual habilidade fundamental? Na combinação dessas outras duas aqui. Não, essa combina com 3. Eu preciso de 3 bases aqui para adquirir essa. E assim eu vou vendo, né? Qual é a base que eu preciso formar, tá? Então, pense no seu local, na sua cidade. Quais são as oportunidades que o seu aluno vai ter futuramente, né? E aí, dali, você pode partir para trás. Ou se você quiser, né, ampliar essas possibilidades, você também pode,
né? É o seu projeto, é a sua escola e esse é o bom de ser Personal Kids. Você tem autonomia para isso, né? Você não depende de ninguém para escolher qual vai ser o currículo da sua escola, né? Isso é bom e a dificuldade é até você estabelecer isso, dá um trabalhinho. Mas depois que estabeleceu, é só alegria, flui, né? O seu olhar, a sua lida diária vai ser muito mais tranquila. Bom, você vai fazer essa derivação até você chegar no início. Quando você pensar em hierarquia, é importante que você pense, além de aonde você quer chegar, aonde você vai começar. E aí você vai fazendo a derivação de trás para frente até você chegar no seu início. Então eu não gosto de trabalhar com criança de 2, 3 anos. Eu quero trabalhar com criança a partir de 4 anos. Tá perdendo um nicho de mercado importante, porque as escolinhas de esporte normalmente não atendem esse nicho de mercado. Mas a autonomia é sua, você escolhe, né? Você que sabe o que você vai fazer. Eu vou até 10 anos, eu vou até 15 anos, eu vou até o idoso. Daí não vai mais ser Personal Kids, né? Vai ser Personal Life. Pode também. Crie o seu produto, inove, né? Super legal, super apoio. Sai da caixinha. Então, estabeleça início e fim. E aí você vai começar do fim para derivar na base hierárquica daquelas habilidades o que vai subsidiar o seu aluno chegar aqui. Aí você montou o seu currículo. Dali, você parte para o estabelecimento do seu plano de aula, né? Que você pode jogar isso dentro de uma planilha anual por faixas etárias. E aí o seu aluno vai chegar com a demanda dele. Aí você vai observar o seu aluno mais rapidamente, porque tá tudo ali. Você já entendeu o processo. Você bateu o olho nele, você fala assim, olha, eu penso que ele tinha que ir para o fundamentos, né? Rapidinho ele vai chegar no Conecta, mas ele precisa ir para o fundamentos primeiro, né? Seria mais interessante, mais motivante para ele, tá? Então, trabalha com diferentes faixas etárias em uma turma. E aí, o olhar do planejamento é ainda melhor, mais facilitador ainda, tá? Porque você vai dar aquela atividade de manipulação de objeto, por exemplo, né? Você vai trabalhar o quicar, lançar e receber a bola. Você pode trabalhar o lançar e receber a bola com desafios completamente diferentes. Parado, a criança correndo, ela em cima de uma base instável para lançar e receber, ela, né? Você pode diversificar. Então, se eu sou mais novinho, eu vou trabalhar ali parado aquela habilidade. Se o outro é mais velho, já passou para frente, eu boto dele na base instável, né? Se ele ainda já tá proficiente, eu posso trabalhar ele correndo com lançar e receber. Então, percebe? Na mesma aula, eu consigo abordar diferentes idades, tá? É difícil você ter na mesma aula, num prédio, todo mundo da mesma idade bonitinho, né? Nem sempre você consegue, tá? Bom, então já falamos de princípio da individualidade, da totalidade, da hierarquia. Vou falar um pouquinho mais do princípio da diversidade, né? Apesar de já ter dado um monte de spoiler aqui no meio do caminho, tá? Então, voltando aqui, né? Já existem evidências que indicam, até recente, o estudo de Popovic e colaboradores em 2020 mostrou que crianças que têm 6 anos e têm uma base motora ampla, isso está associado a um estilo de vida mais ativo aos 13 anos. E vocês sabem que 13 anos não é uma faixa etária fácil para ter estilo ativo, né? Então, olha que bacana, né? Então, essa criança que teve uma base motora ampla, ela tem um maior autoconhecimento, ela pode escolher de uma forma mais consciente ao que ela quer se dedicar, se ela quer se especializar em alguma coisa,
né? Normalmente, como falou o estudo de Popovic e colaboradores 2020, ela vai escolher se manter ativa. E isso, você está plantando uma sementinha para os seus colegas de trabalho também terem trabalho amanhã. Olha que legal, né? Sem querer, você ainda ajuda o próximo, coleguinha de profissão. Sem querer ou por querer, né? Então, você vai montar o seu currículo, né? Pensando nesses princípios todos que nós falamos, no princípio da individualidade, da diversidade, da totalidade. E você vai fazer isso sempre pensando nas habilidades e nas capacidades que o seu aluno tem que adquirir por faixas etárias. Essa é a nossa lógica, né? A coerência interna dentro da perspectiva desenvolvimentista, tá? Você vai promover diversidade de estímulos, sempre distribuir essas habilidades e capacidades ao longo do ano, e a partir dessa distribuição você vai começar a organizar as suas aulas, tá? Aí tem um monte de coisa que você vai pensar, né? Olha, eu tenho 5 turmas de manhã, eu vou levar uma bolsa, eu ando de moto. Planejamento fundamental, você tá vendo? Como planejamento é tudo na vida, né? Eu vou trabalhar no currículo do Conecta, do Fundamentos, as mesmas habilidades, com materiais iguais. As estratégias são diferentes, né? Eu posso até diversificar um material ou outro, mas para não ter que carregar o universo, né? Trocar de carro, trocar de tudo, parar em casa, buscar mais e trocar, porque não cabe tudo dentro da casa. Eu vou pensar em planejar. Isso vai fazer minha vida ficar mais... Demora no início, mas depois a minha vida fica mais econômica, tudo flui melhor. Então, você vai estabelecer os objetivos, quais são as formas de alcançar esse objetivo, diversificando elas também, e também pensando em avaliar. Se você sabe onde é que você quer chegar, você consegue avaliar, né? Olha, eu quero que o meu aluno entenda isso, eu quero que o meu aluno... apresente autonomia nisso. Ele chegou na aula e fez isso. Pronto, é minha avaliação. Autonomia nisso ele já conseguiu. Anoto, né? O meu aluno está com dificuldade nisso, meta nova aqui no planejamento dessa turma. Vou colocar, né? Eu faço avaliação de tudo na minha aula, não apenas das habilidades motoras e das capacidades físicas, que eu posso fazer formalmente, né? E a gente costuma fazer no início e no final do ano, mas eu posso pensar em avaliar diariamente, de uma forma informal. Isso não significa que seja menos sensitiva, não é o termo, menos importante, ok? É super importante essa avaliação diária ali, tá? Então, sempre lembrando no meu planejamento, quantidade de prática é fundamental, tanto quanto diversidade. Mais uma vez, se você não planeja, você começa a tirar para todo lado e o seu aluno não vai para lugar nenhum. Então, quantidade, repetição é importante, tá? Então, ao mesmo tempo que você vai diversificar, você tem que repetir. Planeje, porque senão você não vai conseguir fazer isso, né? Diversifique a estratégia da abordagem do mesmo conteúdo. Você consegue organizar isso dentro de um currículo. Seu aluno vai ficar... A ideia é que o seu aluno fique com você desde pequitinho até ele cansar de personal kids, né? Até ele escolher uma modalidade esportiva para ele se dedicar, tá? Então, nesse período você tem tempo para diluir esse conhecimento, né? Todas as aquisições que ele vai ter que fazer. E sempre se lembre, nada substitui a sensibilidade do professor, tá? A sensibilidade do profissional em observar o aluno, em tentar se colocar no lugar dele, em tentar ver o mundo com os olhos dele. Mas aquilo não faz sentido nenhum, não, realmente não faz, é o mundo dele. Por que será que o dinossauro tá lá?
Não faz sentido nenhum, né? Vamos entender melhor o que aconteceu, né? Conversa com o pai, conversa com a mãe, tenta entender esse universo um pouquinho melhor, tá? Esse trabalho personalizado na escola é muito difícil da gente conseguir alcançar, né? E às vezes a gente tem o ideal de promover o hábito da prática de atividade física, mas dentro da escola muitas vezes a gente não consegue chegar lá. E no Personal Kids você tem esse potencial muito bacana, né? Justamente por você ter turmas menores, você conseguir chegar mais no aluno em si, tá? E além disso você tem mais qualidade de vida também, né? Porque você tem o seu tempo aí para também para se organizar, se planejar, para ter o dia para outras atividades também que você tem interesse, enfim. Amanhã nós vamos ter mais aulas sobre planejamento. Nós vamos falar das especificidades de cada faixa etária a partir de amanhã. Amanhã vai ser falado sobre planejamento para a faixa etária de 2 e 3 anos. Amanhã é segunda, terça-feira, nós falaremos sobre planejamento de atividades para a faixa etária de 4 a 6 anos. E por fim, no último dia, na quarta-feira, nós vamos falar sobre planejamento para a faixa etária de 7 a 10 anos. Então a gente vai esmiuçar um pouquinho mais a nossa perspectiva de planejamento, tentando trazer uma ideia um pouco mais aplicada, né, para além dos exemplos que eu dei aqui hoje para vocês, tá? Agora, então, lembrem-se, eu quero que vocês respondam lá nos nossos stories, qual que foi a parte dessa live que vocês mais gostaram, né? Compartilhem, marquem a gente, não esqueçam de fazer isso, tá? Chamem seus amigos para participarem amanhã também, se vocês gostaram. Esperamos vocês. Agora, deixa eu abrir a caixinha de perguntas aqui. Que bom, Mari, que bom que vocês gostaram, viu? Deixa eu ver se eu consigo responder as perguntas de vocês. Como faço para participar do grupo do Whats? Se você inscreveu nesse evento, você automaticamente deveria estar inserido no grupo do Whats. Manda um direct aqui para o nosso Instagram, caso você não tenha conseguido essa inserção, que a gente vai tentar resolver esse problema, tá bom? Pensando principalmente na especificidade dos seus alunos, dos meus alunos e o que eu quero desenvolver. Uma pergunta dos stories, desculpa, foi mal. Não é uma pergunta, é uma colocação. Coach Dai perguntou: quais os materiais você recomendaria para iniciar? Dai, nós temos uma lista de materiais básicos. Vou compartilhar com você, tá? Vamos ver se eu vou pedir para colocar nos nossos stories, pode ser? Que daí já fica prontinho para você ter mais facilidade, ou no nosso post, acompanha aí que a gente vai colocar para você, tá? Mas são basicamente, né, bolas, corda, são coisas simples para começar, tá? Não é uma lista grande não, e você consegue fazer muita coisa. Material de apoio vai ser enviado, Eliseu, no WhatsApp para vocês, ok? Avaliação com os pais, anamnese você faz? Nós fazemos, tá? Inclusive no nosso curso, a gente passa um modelo de anamnese para vocês, que é um modelo que a gente usa na nossa escola também, tá? Você vai colocar algumas perguntas básicas, né? Que tem a ver até com, por exemplo, primeiros socorros, até outros aspectos mais específicos de desenvolvimento da criança, por exemplo, coisas que ela gosta de fazer no dia a dia dela, né? Personagens preferidos que você pode usar como informação para planejar a sua aula, tá? Quais instrumentos avaliativos eu posso usar como diagnóstico na minha aula? Natália, a gente usa, né, o TGMD, o KTK, tá? Como fonte de informação formal, tá? 2 vezes por ano, uma vez no início, uma vez no final do ano.
Mas nem sempre a gente tem acesso a, a esse material, né, de avaliação. Então, quando você está pautado na literatura, você observa, né, que existem inúmeras evidências que a intervenção estruturada gera efeito no desenvolvimento do seu aluno, né? Os pais vão querer saber o quanto os filhos deles estão melhorando, mais do que isso, eles querem saber se os filhos deles gostam da sua aula ou não, se eles ficam motivados e se eles estão ativos, muito mais do que qualquer outra coisa, né? Mas nós temos um modelinho de avaliação que é mais qualitativo, mais rápido, que é um modelo mais tranquilo para você fornecer para os seus pais no final do ano, né? Como se fosse um boletim para os pais, que é bem bacaninha, tá? A avaliação mais indicada para crianças até 7 anos, a gente vai falar, lembrando, tá, gente? O que eu vou avaliar depende muito do meu referencial teórico, tá? Então, por exemplo, na perspectiva desenvolvimentista, o foco está no desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais e capacidades coordenativas. Então, a gente avalia isso usando TGMD e KTK. Mas se você vai partir de uma perspectiva da psicomotricidade, existem outros protocolos que avaliam conceitos da psicomotricidade, né? O EDM, por exemplo, é um deles, né? Que trabalha com bastante conceitos de psicomotricidade. Eu tenho um projeto social para crianças de 8 até 14 anos. Gostaria de saber como faria um... Ai, cortou, Arena. Será que você apareceu mais aqui embaixo? Cortou sua pergunta, Arena. Tá? Manda mais uma pergunta aí para mim, para eu poder te ajudar. Tá? Cortou, faria um T, deve ser um trabalho, né? E você deve perguntar uma coisinha mais ali. Poderia indicar um livro, site, documento que auxilia no desenvolvimento das habilidades? Dai, nos slides que vocês vão receber, no material, né? No material que vocês vão receber da aula de hoje, tem lá no finalzinho os livros que a gente indica, tá? Que é os livros que são a referência pra gente, ok? A Gabi está perguntando se existe algum estudo interessante sobre as principais habilidades motoras de acordo com a idade, partindo de 2 anos. Gabi, existem artigos, né, que se você jogar assim, habilidades motoras fundamentais ou habilidades fundamentais, habilidades básicas também é um termo bastante usado na literatura. Você vai encontrar artigos nessa área, tá? Mas eu sugiro que os livros sejam sua referência para estruturar essa intervenção, tá? Que os artigos abordam aspectos mais específicos. Então, ponto de partida, o livro. Depois, para se atualizar, né, os artigos, tá? Minha sugestão. Funcional Kids mais iniciação esportiva individual pode ser uma boa opção? Maiara, posição sobre Funcional Kids. A ideia do funcional, ela trabalha muito com ênfase, ignorância minha, tá? Até onde eu sei. ênfase em capacidades físicas, né? Pode ser que eu esteja enganada, tá? Porque não é a minha praia, não é essa perspectiva que eu adoto, então não é a minha praia. Mas pelo que eu já vi e li, parece que a ênfase é mais no desenvolvimento de capacidades físicas, né? Então, você vai pensar, por exemplo, que a avaliação seria enfatizada nesse aspecto também, né? Quando eu penso em iniciação esportiva, você vai pensar já numa faixa etária mais adiante, né? De experiências em diferentes modalidades esportivas. A gente costuma trabalhar a iniciação esportiva a partir dos 10 anos, né? Essa ênfase em diversas modalidades. Só que, às vezes, você tem a demanda dos pais, das crianças, pela iniciação esportiva. Sabendo que a base motora é importante, a gente adotou uma estratégia para não cair em incoerência dentro da nossa proposição, né? Que é a dialética, base, esporte,
base, esporte. Então, eu não vou descartar o que motivou o aluno a chegar ali. O que motivou ele a chegar ali foi aquele esporte. Eu não posso jogar isso fora. Não, isso não serve, teoricamente. Então, deixa pra lá. Não. Aproveita a motivação dele e trabalha a base, né? Então, você vai fazer sempre dialética no seu planejamento, tá? Para que ele possa lá na frente, se ele desistir daquele esporte, ele já ter essa base encaminhada, tá? Loureiro, Aline. Tô te chamando de Loureiro o tempo inteiro, né, Aline? Poderia explicar mais depois aqui nos comentários o que é perspectiva desenvolvimentista e psicomotora? Ai, Aline, eu vou ficar te devendo hoje. É um semestre de explicação, tá? Mas eu vou ver se eu faço algum story. Pode ser? Vou buscar essa semana. Fica ligado aí que eu vou tentar fazer alguns stories para te explicar a diferença, tá bom? Meus alunos são a partir de 9 anos, têm vergonha do lúdico dos colegas. O que fazer? É a parte afetiva, né? A parte afetiva Mara, é fundamental, tanto quanto a parte motora. Então, se eles não gostam do lúdico, né? Dessa característica mais... é de criancinha. Então, aborda outras estratégias, né? Trabalha mais estafeta, trabalha mais jogos, que eles têm que tomar decisão, eles já estão bem grandinhos, já dá para explorar bastante tomada de decisão, desafios, né? Insira desafios constantes. Acho que essa é a pegada, tá? Quais as habilidades essenciais para uma criança de 1 ou 2 anos? Aline, fundamental. Sem estabilidade você não faz nada, né? Então, a criança, com 1 ano, ela começou a andar, não tem muito tempo. Ela tem que aprender a explorar esse universo a partir da postura bípede, né? Então, é muito trabalho de habilidades estabilizadoras, tá? A locomoção e manipulação também explorando mais os objetos, né? Em termos de controle de habilidade de manipulação. E ampliando essa base aos pouquinhos, né? Inserindo desafios aos pouquinhos, mas muito importante é trabalhar a estabilidade, tá? Habilidade de estabilidade, de estabilização. Dinâmica, estática, enfim, tá? Que ela vai ser a base para todo o resto. Quais os principais autores publicam sobre a perspectiva desenvolvimentista? Olha, o Gallagher, né? É uma referência na área. Gallagher, Osmond e Goodway foi a última versão do livro que eu indiquei para vocês, tá? Nós temos aqui, para quem está interessado em crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, esse livro aqui, tá? Que é muito bacana, que aborda a questão do comportamento motor em crianças com transtorno do desenvolvimento, TDAH, crianças com autismo. Eu também coloquei na minha dica para vocês, tá? No meu material. Nós temos autores brasileiros, né? A professora Nádia Valentini é uma referência no Brasil, o professor Rodolfo Novelino Benda, o professor Pablo Juan Greco, são grandes referências no Brasil, que trazem proposições, reflexões que auxiliam nessa perspectiva, tá? Outros alunos não... Quando se trabalha em grupo, como cuidar para conseguir focar na individualidade do aluno sem que os outros alunos fiquem desmotivados? Quais estratégias usar? Dai. Bacana. Vamos pensar aqui que a sua turma vai ser sempre uma turma pequena, não vai ser uma turma grande. Então, isso vai ser mais fácil de você manejar no trabalho de personal kids, tá? Quando você vai organizar a sua aula, você já organiza o espaço e as tarefas com desafios individualizados de uma forma que você não gaste muito tempo da sua aula remontando o espaço, reorganizando. Tá tudo mais ou menos ali por perto, né?
E a criança, enquanto você está jogando e lançando a bola para a criança aqui que está parada, por exemplo, a outra está com um coleguinha ali correndo, lançando e pegando a bola, né? E se essa criança que está parada aqui quiser fazer correndo, você faz com ela, não tem problema não. Mas é porque ela está se testando também, né? Mas a ideia é que você, ao planejar, já estruture espaço, material e estratégia, né, de uma forma que você não gaste muito tempo e que flua, né? Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo a outra e você consegue manejar, porque são poucos alunos, são até 8 alunos normalmente em uma turma, tá? Qual é a estratégia de avaliação física? A gente trabalha muito com... Nossa, agora me pifou a memória, viu, Mara? Jesus. Gente, eu falo dessa avaliação o tempo inteiro. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu fazer uma consulta aqui no Google. Professor referência também, PROESP, avaliação do PROESP, estava faltando essa palavra, tá? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? O PROESP é ou chama Projeto Esporte Brasil, e é uma referência nacional e a gente adota as avaliações deles, tá? Mas lembrando, né? As avaliações são a partir de formais, são a partir de 6 anos. Então, como a gente começa muito cedo, a gente não tem padrão formal de avaliação, né, tabela de referência para criança menor. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma avaliação e comparar a criança com ela mesma, né? Por exemplo, na flexibilidade, né? Ela melhorou em relação ao que ela era? É isso que vai ser o seu foco, não em relação a um padrão de norma referenciado externamente, tá? O Vini perguntou se em algumas das lives a gente vai falar sobre trabalhar com diferentes faixas etárias na mesma aula. Vini, esse não é um tema da live, tá? Mas você pode fazer perguntas tranquilamente, né? Nas lives de amanhã, até quarta-feira, tá? Quando for abordado as faixas etárias, por exemplo, 2 a 3 anos, 4 a 6 anos, 7 a 10 anos, perguntem, né, sobre essa questão, tá? Sobre mais dicas relacionadas a esse tema. Certamente que vocês terão mais pontos de vista, mais... como é que chama? Mais informações, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi ainda. Modelo de avaliação. Modelo de avaliação, acho que não vai dar, tá? Eu vou verificar, tá bom? É interessante dar um feedback para os pais, acompanhar o desenvolvimento da criança? Sim. Sim, a gente fala, inclusive, né, no nosso curso, como abordar isso com os pais, né, porque às vezes tem situações que são um pouco difíceis de serem abordadas, então como dar esse feedback para os pais, quais as estratégias a gente pode adotar, né, quais são as possíveis dificuldades que a gente já teve como experiência para compartilhar com vocês, a gente fala bastante sobre isso também, tá? Quanto tempo é ideal para fazer a avaliação? A gente faz 2 vezes por ano, tá, Dai? Acho que eu respondi tudo. Acho que eu respondi tudo. Bom, gente, me planejei, tá vendo? Ó, meu teto era 9,5, ó. Funcionou. Então,
Espero que vocês tenham gostado, né? Espero vocês amanhã, esperamos vocês amanhã, terça e quarta. Não percam, vai ser show de bola, tá? Vamos falar especificamente das faixas etárias. Não esqueçam de compartilhar nos stories qual a parte do da nossa aula de hoje que vocês mais gostaram. E ó, tia Ju aí, ó, dando boas-vindas para vocês. Amanhã ela tá aí com vocês, ok? Obrigada, Isa querida. Beijo. Beijo para vocês. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a vocês pela presença. Domingo à noite a gente sabe que não é fácil. Beijo, com Deus. Ei, Fernando, tá joia? Saudade. Isso aí, Ramon, Aracaju tá ligado. Bem-vindo. Que bom que você gostou, Dani. Olha, manda direct aí, Fernando, que a gente conversa. Espero que você e sua. Eu lembro de você grávido ainda, da sua menina. Nossa, os apertos que você passava. Saudade daquela época. Até amanhã, gente. Um abraço. Obrigada, Ritinha. Espero vocês amanhã aí, viu? Que bom que vocês gostaram. Um abraço. Janine, tá bem? Boa noite, Andréia. Com Deus. Ó, Salvador ligadinho. Isso aí. Ô, terra boa também, hein? Ai, gente, tô doida pra sair dessa pandemia. Até viajar para Salvador, viajar para Caju. Até amanhã. Um abraço.